que sorrir é um esforço pra você se assumir que as coisas não vão bem, é pedir demais. Só juntou tantos sonhos, tudo em vão, se fechou no seu mundo. É árido, é solidão, é mar sem sal, é céu sem luar. Deus te olhou, mesmo sem você querer dizer. Deus ouviu o seu clamor, todo nó que existia desatou. Deus te amou, você foi criado pra viver. A liberdade desperta, pois o mar se abriu. Cante sem medo, você recebe a salvação de Deus. A liberdade desperta, pois o mar se abriu. Cante sem medo, você recebe a salvação de Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, irmãos. Uma noite de domingo, depois da Santa Missa. Eu acabei de participar da Santa Missa. Não sei se você participou de manhã, à tarde ou agora à noite, mas eu estou aqui, graças a Deus, comunguei o corpo de Cristo, com a alma cheia da graça de Deus. Vimos aqui meditar essa noite. E sem muitas delongas, eu já quero chamar logo o meu irmão Andrei. Vamos ver se ele está por aqui, para a gente poder fazer uma meditação nessa noite. Ele está aqui, meu amigo Andrei, para a gente poder conversar um pouco e partilhar bastante, mergulhar na graça de Deus. Olha aí. Que alegria. Fala, meu irmão Andrei. Que alegria. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, amém, amém. Que alegria. Cara, a gente se... Bom, a alegria é muito, muito grande mesmo. O povo saber, você também, já falei com você algumas vezes sobre isso, mas eu tenho uma admiração muito grande por você, tanto eu como a minha esposa Rafaela. Na verdade, foi ela que me falou: vem aqui assistir esse testemunho do Andrei, no dia que você estava fazendo um testemunho com o Ítalo. E depois dali, realmente, eu comecei a te seguir, comecei a te ouvir bastante, te ler bastante, ler muita coisa de tudo que você escreve, que você responde, que conversa com o povo. Rapaz, eu me tornei um grande admirador e louvando muito, muito a Deus pelo seu ministério, mas demais, assim, por tudo que você representa. Tão pouco tempo, você já tem falado muito ao meu coração, ao coração da minha família. E a Rafaela está aqui, está nos acompanhando agora, então, em nome dela, eu falo aqui, que alegria poder falar com você essa noite, viu? Que alegria, meu irmão, que alegria. Eu não preciso nem dizer nada, porque você já entrava na nossa casa há mais tempo do que eu entrava na sua, né? Suas canções já foram tônica
de muitos momentos da nossa vida. Então, é uma alegria para mim estar aqui com você. Uma enorme, enorme alegria. O, eu não, a gente nunca faz ideia, né, de onde eu particularmente nunca faço ideia de onde minhas canções chegam. Eu sempre me assusto quando alguém de outro, principalmente fora das redondezas aqui, falam das músicas, ou quando eu vou cantar ou pregar em algum lugar, as pessoas já sabem cantar as músicas. Eu estou falando muito verdade, eu me surpreendo muito. Eu não sei onde que Deus tem levado minhas canções. Então, até quando você respondeu quando eu fui no seu no seu post lá e fiz um comentário, quando você falou aquilo, eu fiquei totalmente assustado. A Rafaela também ficou, nossa, não é possível, né? Porque a gente já tinha mergulhado tanto e você conhecia as nossas músicas, então eu fico muito feliz. Bom, Andrei, vamos. A gente tem um longo papo essa noite. Eu vou nós fazer uma introdução aqui e vou cantar a música, para depois da música a gente fazer uma profunda conversa aí, ver o que Deus fala conosco. Falar para o pessoal aí, os irmãos, que nós não escrevemos script, viu? Nós não temos roteiro. Nós não temos roteiro ainda do que vai ser falado. Então, tá no coração de Deus e depois a gente fala um pouco de como que nasceu isso. Nós vamos falar hoje da música do Poço. Nós escolhemos esse tema, né? Que tal sentar naquele poço? Porque a gente percebeu na conversa, eu até falando para ele, eu já sentia isso no coração e eu sentia de fazer isso com o Andrei, né? Com esse tema. E porque eu vejo nas coisas que ele reflete, nas coisas que ele fala, uma profundidade na questão da formação humana. O André é logoterapeuta, depois ele pode até se apresentar melhor. É fundador também de comunidade, mas o que realmente me surpreendeu, o que me atraiu muito é exatamente esse olhar na humanidade, o olhar humano dele, na formação humana que ele faz, assim, tem feito esse apostolado aqui nas redes sociais. E eu tenho certeza que essa canção também pode nos ajudar muito a refletir e fazer com que todos nós possamos ter uma experiência. E eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão aqui. Nós estamos aqui para viver uma experiência com Deus. Tá? Longe de nós querer ensinar coisas, querer dar palestras, não. Nós queremos viver uma experiência profunda com Deus aqui, e através do nosso ministério que nós estamos nos colocando aqui diante de Deus. Então, eu queria pedir para você, abra o teu coração de verdade. Eu vou cantar aqui a canção, que você já possa abrir o teu coração e depois disso nós vamos mergulhar naquilo que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida. Amém? Amém. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com o olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, na beira de um poço com uma sede de amar. Tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento. Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, do Deus sedento. Sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar.
mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está. Deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertará. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo é ele quem te saciará. Te saciará. É ele quem te saciará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Que linda essa música. Essa canção... Você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu ia dizer que linda essa música. Essa canção nasceu numa mistura de reflexão da palavra, daquilo que nós, na época eu era coordenador do Ministério de Música e Artes, daquilo que nós tínhamos rezado, Deus tinha falado aos músicos na época, aos artistas, que nós precisávamos cuidar da pessoa, né? Uma pergunta muito interessante que o Luiz Carvalho, da comunidade Recado, falou para nós, uma conversa do Moisés, que é fundador da Shalom, com o Papa, e o Papa, o Moisés falando da comunidade, o Papa estava falando, daqui a pouco o Papa colocou a mão no ombro dele e falou, tá bom, mas e você, como está? Não a comunidade, mas você, como está? Porque se você estiver bem, a comunidade está bem. Nisso a gente foi mergulhando, rezando muito. Eu vi que a Claudinha está aqui na sala, ela estava com a gente também nessa oração. Foi uma oração muito profunda. Depois disso a gente começou a mergulhar e, enfim, nasce essa canção, também, lógico, naquilo que nós estamos, naquilo que eu meditava também em cima dessa palavra, né? Esse evangelho tão fantástico da Samaritana. E essa pergunta, por mais que pareça simples, mas ela tem uma profundidade, Andrei. Como você está? Né? Essa pergunta ela é profunda. E daí que nasceu também uma fonte de inspiração dessa canção. Acho que a gente pode partir daí. Também, ó, o Padre Wesley nos abençoando aí à noite. Amém, Padre. Uma bênção importante, né? Oh. Você vê, Juninho, eu tava meditando nessa palavra e para nossa conversa e essa pergunta que você faz, né? Como é que você tá, né? Eu escutei essa história também do Moisés, né? E
uma pessoa me disse que o Papa fez, além dessa pergunta, fez uma outra pergunta, né? Quem cuida de você? Nossa. Quem cuida de você? E, e aí eu já coloco, né, esse olhar sobre essa passagem do poço. Você vê que você, como um grande um coração carmelita, né, sabe que no Carmelo tem uma devoção bonita, né, ao menino Jesus, né? E, e a fonte dessa devoção do menino Jesus é uma coisa muito simples e muito profunda, absurdamente profunda, que é o seguinte: por trás daquela coisa toda que parece uma infantilidade de Santa Teresinha, né? Não, mas Jesus já é grande, já é adulto, né? Há ali uma reflexão muito profunda. Deus precisa de você. Se nós vamos ver no Evangelho, nós vamos ver que a passagem da Samaritana é mais um momento em que ele precisa de mim, de você. Por exemplo, no Getsemane, ele vai os 12, né? Os 11 no caso. E depois ele se afasta com os 3 e ele diz: rezem comigo, né? Ora, quando é que você imagina que Jesus ia precisar de pessoas para rezarem com ele, né? Não Verdade. existe outro momento no Evangelho em que ele mostra, digamos assim, uma necessidade. Inclusive, ele reivindica isso depois, né? Eu precisei de vocês por um tempo e vocês dormiram. E quando Jesus chega lá, eu estou com a Bíblia aqui aberta, quando Jesus chega lá no poço, né? A, a passagem diz o seguinte: Jesus, né, versículo 6, Jesus, fatigado da viagem, sentou-se, assim como estava junto da fonte. Era por volta da 6ª hora, meio-dia. Jesus fatigado. É o Deus que deixa tudo, né? O hino aos Filipenses, né? Deixa tudo, desce e vem precisar de nós. Mas tem uma coisa que é importante, né? Deus se faz necessitado de nós. E eu acho que tem uma pergunta que precede. Eu vou falar isso e vou deixar você falar também. Quem somos nós? Olha, aqui na comunidade nós temos 3 físicos, né? E tem um deles que estudou economia do universo, alguma coisa assim. E, e quando a gente olha para o universo, tem uma coisa que é muito maluca, né? Veja, se a gente viajar na velocidade da luz, você que está aí em casa, nos assistindo, preste atenção nessa contagem. Se você viajar na velocidade da luz, você chega ao Sol em 4 horas, viajando na velocidade da luz. Mas para chegar na estrela vizinha à Terra, a estrela mais próxima da Terra, você demora 4 anos viajando na velocidade da luz. Quer dizer, a nossa estrela vizinha aqui, a gente tem que passar 4 anos viajando na velocidade da luz. E se a gente for, são, sei lá, 100 bilhões de estrelas no universo.
na galáxia, acho que na galáxia, né? E 100 bilhões de galáxias. Para dizer, Juninho, assim, quem sou eu e quem é Juninho, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu e quem é você? Nós somos uma poeira. É, É pueril. Assim, me estranha profundamente a vaidade, você está entendendo? claro, claro. Perfeito. Porque a vaidade é um completo contrassenso de quem nós somos diante do universo inteiro. Não precisa nem você crer em Deus. Basta você olhar para quem é você dentro do contexto do universo inteiro e você já vai saber que isso é absurdo. Mas para que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, olha, dentro de todo esse cálculo universal que nos constrange, nos faz dizer assim, quem sou eu? Eu tenho o Criador de tudo isso submetido, olhando para mim e dizendo, tenho sede. Fantástico. Né? Verdade. Olhando para mim e dizendo assim, cuida de mim. Nossa. Né? É muito forte isso, assim, é muito forte isso. Como o Deus que criou tudo isso entrega-se aos cuidados de uma poeira. Né? E Nossa. eu, aí vem a sua pergunta. E eu, quem cuida de mim? Como eu estou? Sou eu tão soberbo? Sou eu tão displicente? Porque eu acho que a samaritana não era uma soberba, ela era uma displicente. Talvez se a gente fosse comparar, ela fosse como uma jovem de hoje, né? Que viesse ali cantando e dançando, achando o máximo a vida dela, porque já teve 5 relacionamentos, né? Se achando esperta, porque o que ela estava agora nem dela era. Cantando, vindo pegar água, né? No poço. Eu até, na inocência, eu digo assim, eu acho que tem mais gente displicente, sabe, do que realmente soberba. Quem cuida de você, meu irmão? Como você tá? Né? Porque ora, se o Deus, Criador de tudo, sentou-se à beira de um poço fatigado e colocou-se aos cuidados daquela mulher, que isso aqui é um primeiro ponto. O Sim. que ele poderia fazer com ela era outra coisa. Mas a Bíblia não coloca Jesus como um grande superior ali naquele momento, sabe? Não, coloca ali um homem cansado, fatigado da viagem, sentou-se, necessitado em primeiro lugar. A sua pergunta, ela é, quando você faz essa comparação com o universo, a grandeza de Deus e o nosso tamanho como uma poeira, ligado à soberba aí, eu acho que aí a gente pega a primeira chavinha da dificuldade de, de maturidade, que eu posso dizer isso, que é a dificuldade que nós temos de olhar para nós mesmos. Esse olhar para si e falar assim, cara, quem sou eu? Olha o meu tamanho. Olha, deixa eu olhar aqui e ver essas minhas, essas minhas misérias, esse meu tamanho tão insignificante. Porque tem um trecho da música que fala assim, que ele tem sede, mas sede de ganhar o teu coração, a sede dele, porque o Santo Agostinho fala que Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Por isso, a sede de Deus é essa sede, mas ao mesmo tempo,
para que isso aconteça, para que eu seja cuidado, eu preciso assumir quem eu sou. Eu preciso assumir, eu preciso falar, eu sou assim. Essa reflexão sua, que foi fantástica, de falar assim, não, eu sou esse pó de areia, eu sou essa poeirinha. Eu sou um homem que tem muita capacidade de ofender a Deus. A minha capacidade de ofender a Deus é sim, é clara, está aqui exposta. Mas assumir isso, assumir as minhas fraquezas, assumir os meus vícios, está aí o grande desafio. Está um grande desafio porque é como se fosse uma violência, um homem, uma pessoa, se voltar para a sua consciência. É uma violência. Porque quando a gente, por exemplo, está numa fila de confissão, eu sempre falo isso, a gente está na fila da confissão, acho que é um dos momentos mais terríveis da nossa vida. A fila da confissão, para mim, é muito terrível, cara. Porque é o momento de você, inevitavelmente, se você quiser fazer uma boa confissão, você precisa entrar na tua consciência. Você precisa ir para esse movimento da consciência, ir lá para dentro. E por mais. E olha que nós somos muito pecadores, e talvez nem consigamos fazer isso do jeito que deve fazer mesmo. Porém, esse movimento de olhar para si, de olhar para dentro de si, é um movimento duro, é um movimento exigente e violento. E aí, por isso que diz na canção, mas eu quero fugir, mentir, me esconder, me isolar. No fundo, o poço é fundo, porque é tão fundo isso, eu tenho medo de enfrentar essa verdade. A dificuldade de olhar para si é o medo de enfrentar, de falar, não, eu sou um viciado, de falar, não, eu sou um pecador, de falar, não, eu sou um soberbo. Sabe, esse enfrentamento, porque Jesus, ele provocou tanto isso na mulher, foi lá conversando, eu quero água. Ela falou, mas você não, ela falou, você não pode falar comigo. Aí Jesus fala assim, se você soubesse quem está falando com você, era você que pediria. E foi retrucando, até o momento que Jesus falou, tá bom, chama lá o teu marido e vem aqui. Jesus vai retrucando até chegar num ponto em que ela precisa olhar para si. E ela fala assim, mas eu não tenho marido. Tá bom, já teve 5. E o que você tem agora não é seu. Então, aí ela fala, vejo que és um profeta. Vejo que és um profeta. Quando Jesus fala assim, nisso disseste a verdade. Jesus foi na verdade dela. Porque foi provocando até chegar na verdade. E quando chegou na verdade, aí ela foi e falou, eu vejo que és um profeta. Porque ela se deparou com a verdade. Coisa que ela é como se nós tivéssemos tanta dificuldade para enfrentar isso, a gente coloca num cantinho na nossa história, coloca num cantinho ali do nosso ser, coloca as 7 chaves, eu falo, eu não quero mexer nisso aqui, eu não quero expor isso aqui, eu não quero enfrentar isso aqui. Eu acho que essa é a grande realidade. Você como um psicólogo, você como um logoterapeuta, eu tive uma experiência de terapia. Eu lembro que minha terapeuta ela ia cutucando, até a hora que eu começava a soltar coisas assim. E era tão fundamental mexer nas verdades. Tão fundamental. Mas isso é violento. É violento, Andrei. Como que a gente faz? Pois é. Vê que curioso, né? Porque na logoterapia, o princípio fundamental do Viktor Frankl é chamar o sujeito para a responsabilidade. E Jesus aqui chama a samaritana para 2 responsabilidades. Né? Primeiro, a responsabilidade para com a sua história. É aquilo que a gente falava, quem sou eu? Quem é você? Quem é você, menina, que está aqui? Quem é você? Assuma a tua história. Assume a tua verdade, como você diz na música. Vai lá, chama a tua verdade e vem aqui. Quer dizer, é um chamado à responsabilidade. Um chamado à responsabilidade. Mas depois vem o segundo, que a gente também já falou. Dá-me de beber.
tenho sede. Que, se a gente for olhar muito, muito profundamente, se a gente for olhar, você vai ver que a vida saudável do homem, o homem saudável, ele é o homem que não olha para si, mas olha para fora dele. E quando Jesus diz à samaritana, dá-me de beber, né, ele está naquele momento fazendo o segundo movimento da responsabilidade. Você vai se curar, filha, quando você começar a olhar a sede que está à sua volta. Perfeito. Os sedentos que estão ao teu redor. Então, primeiro, vem cá. Quem é você? Que história é essa história que você tem? Qual é a tua verdade? Né? Qual é a tua verdade? Porque o homem santo, o homem justo, o homem bom, ele é o homem, ele é o homem Tove, né? Tove, para quem não conhece a palavra, é uma palavra hebraica que está lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, ele viu que era Tove, né? Aliás, ele vai fazendo a criação e vai vendo que é Tove. E quando cria o homem, ele vê que é Tove Meod, quer dizer, é muito bom. Só que a palavra Tove, ela tem um significado na língua hebraica, um tríplice significado. Tove não quer dizer bom apenas. Tove quer dizer bom, belo e verdadeiro. Então, a palavra Tove, ela é cheia de um significado que a gente chama dos valores supremos. Né? Quer dizer, Dostoiévski uma vez disse, né, que a beleza salvaria o mundo. Né? E para aquele universo russo ali, aquela teologia russa, a beleza, ela é Tove. Ou seja, quando Dostoiévski está falando a beleza salvará o mundo, ele está dizendo a beleza, o bem, né, a bondade e a verdade. O que é a verdade? A verdade é quando eu exprimo, quando eu ponho para fora algo que está relacionado ao bem. E o bem é quando eu vivo aquilo que corresponde à verdade. E o que é a beleza? A beleza é quando, né, eu expresso, quando aparece a experiência da verdade e da bondade em mim. Quando Jesus diz assim, né? Quando Juninho Casimiro, na sua inspiração, diz, vai, chama a tua verdade e vem aqui, né? Cristo está dizendo para ela, vai filha, olha, preste atenção. Eu quero a verdade, o bem e a beleza. Cadê o bem que você faz? Onde está a beleza no que você vive? E não existe porque até então ela não estava vivendo a verdade. Já que o bem, né, é viver algo que corresponde à verdade, se não há verdade, não há bem. E se não há verdade, não há bondade nem beleza. Então, o primeiro resgate que Cristo quer fazer com ela é o resgate da beleza, da bondade e da verdade. Cristo quer olhar para ela e dizer de novo, um tove, sabe? Né? Cristo quer olhar para nós hoje e dizer de novo um tove. Juninho, quando eu te criei, eu vi que era tove. Mas de alguma forma, por alguma razão, né, na vida da samaritana,
e que aí são as nossas vidas, né? Na vida da samaritana, também alguma coisa ali enlameou, né? A coisa deixou de ser bela, deixou de ser verdadeira, deixou de ser boa. Cristo quer resgatar o Tove original e depois chamá-la a uma coisa muito, muito profunda. Saia de si agora, filha. Agora que você sabe quem você é, qual é a tua verdade, qual foi a bondade que você deixou de fazer e a beleza que você não expressa, agora vem. É para fora de você que está a tua cura. Dá-me de beber. Dá-me de beber. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Sai de você agora. A tua cura está fora de você. Essa visão, eu nunca pensei. Bom, ainda bem que você está trazendo isso à luz, porque é exatamente a visão da logoterapia, né? É sair de si, é ir para o outro, né? É uma visão que está além, né? Leva para além. Quando Jesus pede o dame de beber, tá convocando ela, Juninho, tá convocando ela a sair de si, né? Eu achei isso fantástico. Achei isso veja fantástico. veja que coisa louca. As pessoas acham que o primeiro mandamento da lei de Deus é porque Deus é carente. Me amem. Você está entendendo? Me amem. Não, meu filho, você não está entendendo nada. Você está. Me amem é porque se você não amar algo que está fora de você, que é digno de amor em primeiro lugar, você vai viver no egoísmo. Você vai definhar. A preocupação dele é contigo. Quando Deus coloca o primeiro mandamento, amá-lo sobre todas as coisas, a preocupação dele é contigo, não com ele. É a mesma coisa da samaritana. Dá-me de beber. Porque quando você me der de beber, algo começa a mudar. É? Não sei se faz E a, sentido e o que eu estou a- falando. claro, perfeito. E até porque quando você. Uma das formas de vencer a soberba na humildade é a humildade, e eu lembro que o Alexandre Havard tem um livro que fala disso. Ele fala que a humildade está em servir, está em dar. O humilde, aquele que quer vencer a soberba, ele precisa servir. Então, é servir o outro, né? E quando você citou lá no começo a soberba, né? Também ligada à displicência, né? Mas quando a gente entende que a gente vence a nós mesmos servindo o outro, se dando pelo outro, amando de verdade, acho que a gente consegue pegar uma chave importantíssima dessa reflexão. O, a palavra amor, ela foi tão banalizada que a gente precisa resgatar esse amor, a palavra amor de verdade, onde o amor que derramado por Deus, né? Esse amor de verdade, ele nos move, né? Ele nos move, ele nos movimenta. Não existe um amor que deixa a pessoa paralisada. Não existe essa ideia de amor onde a pessoa só quer receber. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, é um movimento. A pessoa ela quer se mover para o outro. O olhar dela é para o outro. O olhar dela é para fora, né? É um olhar são, né? Um olhar são. É um olhar que fala, cara, eu preciso dar, pô. Tanto que, assim, quando aquela mulher tem essa experiência com Jesus, ela sai correndo para anunciar. Ela sai correndo e quer que todo mundo experimente. Vem cá, vem ver. Eu encontrei, ela está totalmente movida agora por causa desse dessa descoberta, essa epifania do Tove, né? Eu acho que houve uma epifania do Tove nela. Fantástico isso. Exatamente, exatamente. Olha, eu penso que
quando Jesus diz assim, olha, dentro de ti nascerá, né? Uma fonte, não é assim? Eu estou enganado da palavra, né? Se ela tudo aqui. Aqui, ó. Aquele, porém, que beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, mas a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa fonte é dentro de nós. Dentro dela surge uma fonte. Só que tem uma coisa, muita coisa pode ali entulhar aquela fonte, pode sujar aquela fonte, Sim. né? E é preciso tirar para que a fonte jorre, para que a fonte saia. Então veja, o ato de amor, o nosso ato de amor, ele destrava, ele desentulha a fonte que vai jorrar. Quer dizer assim, não é uma coisa que se esgota, não é como esse copo de água que eu estou bebendo, que quando eu tomo ele acaba, que quando eu dou ele acaba. É o contrário. Quanto mais eu dou amor, mais eu me torno apto a amar, mais eu me torno amor. Quer dizer, é uma coisa inesgotável. Quanto mais eu dou, mais eu tenho para dar. Quanto mais eu dou, mais eu tenho para dar. Como leite materno, né? Quanto mais dá, mais tem para dar. Né? Esse é o amor. E é por isso essa convocação de Deus, né? Me ame. Né? Me ame. E é claro que tem um fundamento bonito aí por trás. Às vezes a gente olha para o nosso lado, né, Juninho? E eu tenho absoluta certeza que se você conhecesse a minha alma, como eu a conheço, você não estaria fazendo essa live comigo. Você Não perguntou, é? não, é recíproco. Eu penso a mesma coisa. Se você conhecesse aqui dentro, eu não aceitaria. Então, então quer dizer, né? Olha, se, se você conhecesse minha alma como eu conheço, você não me chamaria para fazer essa live. Ora, às vezes a gente tem dificuldade de amar porque a gente olha e a gente não reconhece no outro, não é, digamos assim, um mérito para que eu o ame. É por isso que o amor de Deus, o amor a Deus, né, ele é o protótipo de todo o amor, né, ele é o primogênito, vamos dizer assim, protótipo, não, ele é o primogênito, digamos assim, de todo o amor que eu venho a dar. Porque o que eu vou falar dele? Porque é muito curioso, eu não sei se você já tinha parado para perceber isso, mas os críticos religiosos, né, eles falam de tudo, menos de Deus. Eles criticam o Papa, o padre, a doutrina, os mandamentos, os dogmas, as posturas dos religiosos, mas eles não podem dizer assim, Deus é injusto. Verdade. Você nunca viu ninguém criticando diretamente a Deus. Você os vê criticando a instituição católica, você os vê criticando a espiritualidade de uns e de outros, não é? A radicalidade, a maneira como a pessoa entende tal coisa. Mas você não vê as pessoas criticando a Deus, porque não há nada de criticável nele. E quanto mais um ateu se debruçasse na palavra e conhecesse o dom daquele que pede a ele de beber, menos ele teria, menos viria na cabeça dele qualquer sugestão de crítica. E aqui começaria uma coisa bonita. Ele poderia amar a esse Deus pelo que ele é. E acabaria amando as poeiras cósmicas
por causa dele. Sim. Então, se eu amo a Deus em primeiro lugar, se eu conheço o dom de Deus e eu amo a Deus em primeiro lugar, então, naturalmente, o amor pela criatura, o amor por essa poeira cósmica começaria a aparecer. Porque a pessoa mesmo iria começar a pensar assim, mas espera aí, como é que esse Deus incriticável ama e se faz necessitado de uma samaritana que tinha 6 maridos? É. Teve 5 o que ela tinha não era dela. Como é que ele se faz necessitado dessa miserável? Tem alguma coisa, tem algum mistério aí. E o mistério é um mistério de salvação. Eu sou alvo da misericórdia e me torno flecha de misericórdia. Caramba. Né? Ao mesmo tempo que eu sou alvo, eu sou flecha. Sou alvo, sou flecha, exatamente. Mas primeiro tive que ser alvo, né? Tem que ser alvo. É. Cara, a gente tem visto, pode ter pessoas aqui no nosso meio que também passem por isso, à beira de uma depressão, ou é tão, é tão imaturo, que a maturidade ela tem uma coisa tão, tão especial a maturidade, uma coisa que a gente precisa tanto alcançar, é tão imaturo que só olha para si, é um olhar egoísta. E a gente tem visto muito isso. A gente tem visto constantemente no nosso meio, não é só lá fora, não. Lógico que eu posso dizer que a humanidade nessa geração tem causado isso nas pessoas, um egoísmo fora do normal, um prazer, a busca pelo prazer assim, cara, sem freio nenhum. E aí, quando a gente vê essa reflexão que você está trazendo para nós, quando ela precisa. Eu não sei se eu estou conseguindo, eu vou tentar me expressar aqui para. Essa pessoa, eu me coloco, eu preciso estar muito, muito aberto a essa voz que me convoca. A estar pronto para essa voz que me chama, para entender que, olha, você, mesmo sendo miserável, eu te amo. Mesmo você sendo. Eu tenho um amor por você. E além disso, além de você se sentir amado, eu quero dizer para você, eu preciso de você. Eu preciso que você faça mais. Eu preciso que você saia disso. Para alguém que está derrubado numa espécie, não estou dizendo que de depressão, mas nesse rótulo, nessa ideia de egoísmo, essa convocação, ela precisa ser realmente como uma flecha no peito. Precisa ser como uma flecha, uma coisa que cause um estrago no peito, a pessoa sentir sangrando mesmo, para saber assim, olha, eu tô sendo chamado aqui. Eu não posso ficar parado olhando para as minhas fraquezas, parado olhando para as minhas misérias, parado olhando para as minhas dores e meus traumas, as coisas, as histórias da minha vida. Eu tenho visto o povo com tanta dificuldade de compreender a necessidade de viver o sofrimento. As pessoas não aceitam de forma nenhuma o sofrimento, então fogem de todos os tipos de dor e não aceitam nenhum tipo, não quer crescer com isso. A gente vê que tudo gira em torno de um politicamente correto. Assim, não, tudo que for sofrimento, tira daí, tira da. Vamos facilitar a vida de todo mundo, facilita a vida de todo mundo. E nisso, naturalmente, cresce uma sociedade, cresce uma geração totalmente egoísta, cresce uma geração assim sem maturidade nenhuma, cara. E aí nós vimos agora nessa passagem
que Jesus, ele não para na fraqueza dela, ele não para nisso, ele convoca ela e ela precisa dar esse salto, ela precisa falar, quando ela reconhece a verdade diante dela, ela se torna totalmente livre. Ela fala, cara, minha vida, ela pode ser muito mais do que isso aqui. Eu estou amando essa reflexão. Juninho, veja só que coisa, né? É, Jesus não facilita a vida dela. Ele a coloca de contra a parede. Vai lá, chama teu marido. Ele Quer não dizer, alisa. ela tava ali mentindo, né? Aqui a gente chama assim, tapeando, né? Quer dizer, enrolando, né? Ela tava ali enrolando, né? E ele põe, então vai lá, traz teu marido. É como alguém que quer pegar o outro na mentira mesmo. Tá bom, então pega ali o negócio que você tá dizendo que tem, né? Né? Porque ele não Essa é a facilita a sensação que eu vida tenho. dela. Ele não facilita a vida dela em nada. É o contrário. Porque, veja, aqui onde está, a grande função do diretor espiritual é dar trabalho ao seu orientando. Né? Às vezes a gente quer manter os nossos orientandos, sabe? Assim, próximos a gente, quer, com bem querer, etc, etc. Isso não ajuda em absolutamente nada, porque é lazer para ele. Verdade. Nós não crescemos no lazer, a gente só cresce no trabalho. Deixa eu dar um exemplo. Se para você ir para a missa todo dia é um prazer, isso não é trabalho espiritual. Você vai continuar indo para a missa, mas você vai entender que isso é lazer e você precisa encontrar qual é o teu trabalho espiritual. Sim. Jesus dá um trabalho espiritual para ela. Talvez ir ali pegar a água naquele poço nem fosse tanto trabalho para ela. Né? Mas assumir a verdade, assumir quem ela era, isso era um trabalho espiritual. E quantas vezes a gente está precisando dizer às pessoas, olha, preste atenção. Você está aí rezando o texto todo dia, fazendo adoração, indo para a missa, mas você é um incoerente, você é um mentiroso. Assuma a tua verdade. Isso O mesmo. trabalho espiritual que vai fazer você crescer, meu filho, é você assumir sua verdade. E você precisa ter coragem, porque fugir, mentir, se esconder, se isolar, né? Isso aí só vai trazer para a sua vida as opções de lazer. Tem gente que quer ter vida espiritual de lazer, né? Só tem a vida devocional que gosta. Eu gosto de rezar o texto, eu gosto de fazer adoração, né? Eu gosto de rezar tocando violão, né? Esse sou eu, né? Eu gosto de rezar tocando violão. Tá ok, mas agora eu vou rezar com a palavra, eu vou rezar meditando, eu não vou rezar. Eu posso até rezar com o violão, mas eu vou rezar de outra forma também, porque eu quero crescer. Eu quero ter trabalho na minha vida espiritual para crescer. Jesus não dá folga à samaritana. Se vai e chama. E aí ela percebe que ela está entre a cruz e a espada. E ela precisa agora assumir. E é duro, é difícil assumir. Ela precisa de coragem para isso. E ela já vinha fugindo disso há muito tempo. Ela precisa de coragem para isso, né? Porque o poço é fundo. Ela tinha que jogar muita corda ali para fora, da vida dela. Só que aí, veja. Não, pode falar, desculpa, Júnior. Não, conclui, depois eu falo. O que eu ia dizer é que, apesar dele ter dado um trabalho espiritual para ela, né? Assuma a tua verdade, assuma quem tu é, para de se esconder. Depois, como um grande senhor, ele se faz alvo
para que ela possa ter aonde atirar. Porque o que é a falta de sentido da vida? É olhar para a vida e não conseguir encontrar um alvo. Um alvo, né, sobre o qual jogar tudo que você é. Lançar tudo que você é. Aí ele diz, espera aí, minha filha. Calma. Preste atenção. Tenho sede. Dá-me de beber. E ele se torna alvo. Vai, lança teu amor sobre mim. Aprende a amar. Né? Eu vou ser alvo do teu amor agora. Sem, por essência, precisar dele. Por vontade. Eu vou me fazer necessitado. Vai, lança sobre mim o teu amor para você aprender a amar. Demais. Agora que você viu que é poeira cósmica, quando ela assume a verdade, agora que você viu que você é poeira, para você não ficar só na poeira, agora se lança em amor sobre mim. E eu vou te mostrar que você pode ser mais. Você pode ser mais, você pode ser muito mais. A verdade vai te libertar. Você pode ser muito mais. Perfeito. Eu ia falar a respeito da palavra que você falou a respeito da coragem, mas vou fazer o seguinte, deixa eu até abrir aqui os comentários, eu vou precisar do joinha do pessoal aqui. Gente, eu queria muito ainda que a gente rezasse ainda essa noite, mas o tempo está acabando aqui, a gente só tem 2 minutos e alguma coisa. Eu queria que vocês confirmassem comigo que vocês vão continuar com a gente. Manda um joinha para nós aí, porque a gente vai precisar fazer uma conclusão da partilha e depois eu quero muito rezar. Sinto no coração que a gente precisa rezar essa noite também, além da partilha. Então, manda um joia para mim se vocês vão continuar com a gente. Eu posso fechar essa live e abrir uma outra, tudo bem? Eu nem sei do seu tempo, mas pode ser, Andrei? Pode? Aí, ó, vários joinhas, então, valeu. Eu vou fechar aqui essa para não perder, para poder salvar essa live aqui. E a gente já abriu uma nova aqui. Até minha mãe está participando, mandou um joia aí, a minha Terezinha. Renata, o Aleixo está aí. Olha, gente, que legal que vocês estão aí, viu? Vou salvar essa sim, tá bom? Ó, gente, vou dar uma saidinha aqui rapidinho, vou sair, fechar, salvar essa e já vou abrir de novo, tá? Então já fiquem atentos aí, porque eu vou começar um novo, uma nova live. É o meu pai também, Francisco Cassimiro. Abraço, gente. Até mais. Até daqui a pouco. Para a gente poder conversar um pouco e partilhar bastante, mergulhar na graça de Deus. Olha aí. Que alegria. Fala, meu irmão. Que alegria. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, amém. Amém. Que alegria. Cara, a gente se... Bom, a alegria é muito, muito grande mesmo. O povo saber, você também, já falei com você algumas vezes sobre isso, mas eu tenho uma admiração muito grande por você, tanto eu como a minha esposa Rafaela. Na verdade, foi ela que me falou, vem aqui assistir esse testemunho do Andrei, no dia que você estava fazendo o testemunho com o Ítalo. E depois dali, realmente, eu comecei a te seguir, comecei a te ouvir bastante, te ler bastante, ler muita coisa de tudo que você escreve, que você responde, que conversa com o povo. Rapaz, eu me tornei um grande admirador e louvando muito, muito a Deus pelo seu ministério, mas demais, assim, por tudo que você representa. Tão pouco tempo, você já tem falado muito ao meu coração, ao coração da minha família. E a Rafaela está aqui, está nos acompanhando agora, então, em nome dela, eu falo aqui, que alegria poder falar com você essa noite, viu? Que alegria, meu irmão, que alegria. Eu não preciso nem dizer nada, porque você já entrava na nossa casa há mais tempo do que eu entrava na sua, né? Suas canções já foram tônica de muitos momentos da nossa vida. Então, é uma alegria para mim estar aqui com você. Uma enorme, enorme alegria.
a gente nunca faz ideia, né, de onde eu particularmente nunca faço ideia de onde minhas canções chegam. Eu sempre me assusto quando alguém de outro, principalmente fora das redondezas aqui, falam das músicas, ou quando eu vou cantar ou pregar em algum lugar, as pessoas já sabem cantar as músicas. Eu estou falando muito verdade, eu me surpreendo muito. Eu não sei onde que Deus tem levado minhas canções. Então, até quando você respondeu quando eu fui no seu, no seu post lá e fiz um comentário, quando você falou aquilo, eu fiquei totalmente assustado. A Rafaela também ficou, nossa, não é possível, né? Que a gente já tinha mergulhado tanto e você conhecia as nossas músicas, então eu fico muito feliz. Bom, Andrei, vamos. A gente tem um longo papo essa noite. Nós fazer uma introdução aqui e vou cantar a música, para depois da música a gente fazer uma profunda conversa aí, ver o que Deus fala conosco. Falar para o pessoal aí, os irmãos, que nós não escrevemos script, viu? Nós não temos roteiro. Nós não temos roteiro ainda do que vai ser falado. Então, tá no coração de Deus e depois a gente fala um pouco de como que nasceu isso. Nós vamos falar hoje da música do Poço. Nós escolhemos esse tema, né? Que tal sentar naquele poço? Porque a gente percebeu na conversa, eu até falando para ele, eu já sentia isso no coração e eu sentia de fazer isso com o Andrei, né? Com esse tema. E porque eu vejo nas coisas que ele reflete, nas coisas que ele fala, uma profundidade na questão da formação humana. O André é logoterapeuta, depois ele pode até se apresentar melhor. É fundador também de comunidade, mas o que realmente me surpreendeu, o que me atraiu muito é exatamente esse olhar na humanidade, o olhar humano dele, na formação humana que ele faz, assim, tem feito esse apostolado aqui nas redes sociais. E eu tenho certeza que essa canção também pode nos ajudar muito a refletir e fazer com que todos nós possamos ter uma experiência. E eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão aqui. Nós estamos aqui para viver uma experiência com Deus. Tá? Longe de nós querer ensinar coisas, querer dar palestras, não. Nós queremos viver uma experiência profunda com Deus aqui, e através do nosso ministério, que nós estamos nos colocando aqui diante de Deus. Então, eu queria pedir para você, abra o teu coração de verdade. Eu vou cantar aqui a canção, que você já possa abrir o teu coração, e depois disso nós vamos mergulhar naquilo que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida. Amém? Amém. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com o olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, na beira de um poço com uma sede de amar. Tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento. Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, do Deus sedento. Sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar, mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama
ama a tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está. Deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertará. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo é ele quem te saciará. Te saciará. É ele quem te saciará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Que linda essa música. Essa canção... Você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu ia dizer que linda essa música. Essa canção nasceu numa mistura de reflexão da palavra, daquilo que nós, na época eu era coordenador do Ministério de Música e Artes, daquilo que nós tínhamos rezado e Deus tinha falado aos músicos na época, aos artistas, que nós precisávamos cuidar da pessoa, né? Uma pergunta muito interessante que o Luiz Carvalho, da comunidade Recado, falou para nós, uma conversa do Moisés, que é fundador da Shalom, com o Papa, e o Papa, o Moisés falando da comunidade com o Papa, estava falando, daqui a pouco o Papa colocou a mão no ombro dele e falou, tá bom, mas e você, como está? Não a comunidade, mas você, como está? Porque se você estiver bem, a comunidade está bem. Nisso a gente foi mergulhando, rezando muito. Eu vi que a Claudinha está aqui na sala, ela estava com a gente também nessa oração. Foi uma oração muito profunda. Depois disso a gente começou a mergulhar e, enfim, nasce essa canção, também, lógico, naquilo que eu meditava também em cima dessa palavra, né? Esse evangelho tão fantástico da Samaritana. E essa pergunta, por mais que pareça simples, mas ela tem uma profundidade, Andrei. Como você está? Né? Essa pergunta ela é profunda. E daí que nasceu também uma fonte de inspiração dessa canção. Acho que a gente pode partir daí. Também, ó, o Padre Wesley nos abençoando aí à noite. Amém, Padre. Uma benção importante, né? Oh. Você vê, Juninho, eu tava meditando nessa palavra e para nossa conversa e essa pergunta que você faz, né? Como é que você tá, né? Eu escutei essa história também do Moisés, né? E uma pessoa me disse que o Papa fez, além dessa pergunta, fez uma outra pergunta, né? Quem cuida de você? Nossa. Quem cuida de você? E
E aí eu já coloco, né, esse olhar sobre essa passagem do poço. Você vê que você, como um grande coração carmelita, né, sabe que no Carmelo tem uma devoção bonita, né, ao menino Jesus, né? E, e a fonte dessa devoção do menino Jesus é uma coisa muito simples e muito profunda, absurdamente profunda, que é o seguinte: por trás daquela coisa toda que parece uma infantilidade de Santa Teresinha, né? Não, mas Jesus já é grande, já é adulto, né? Há ali uma reflexão muito profunda. Deus precisa de você. Se nós vamos ver no Evangelho, nós vamos ver que a passagem da Samaritana é mais um momento em que ele precisa de mim, de você. Por exemplo, no Getsemane, ele vai com os 12, né? Os 11, no caso. E depois ele se afasta com os 3 e ele diz: rezem comigo, né? Ora, quando é que você imagina que Jesus ia precisar de pessoas para rezarem com ele, né? Não Verdade. existe outro momento no Evangelho em que ele mostra, digamos assim, uma necessidade. Inclusive, ele reivindica isso depois, né? Eu precisei de vocês por um tempo e vocês dormiram. E quando Jesus chega lá, eu estou com a Bíblia aqui aberta, quando Jesus chega lá no poço, né? A passagem diz o seguinte: Jesus, né, versículo 6, Jesus, fatigado da viagem, sentou-se, assim como estava junto da fonte. Era por volta da 6ª hora, meio-dia. Jesus fatigado. É o Deus que deixa tudo, né? O hino aos Filipenses, né? Deixa tudo, desce e vem precisar de nós. Mas tem uma coisa que é importante, né? Deus se faz necessitado de nós. E eu acho que tem uma pergunta que precede. Eu vou falar isso e vou deixar você falar também. Quem somos nós? Olha, aqui na comunidade nós temos 3 físicos, né? E tem um deles que estudou economia do universo, alguma coisa assim. E, e quando a gente olha para o universo, tem uma coisa que é muito maluca, né? Veja, se a gente viajar na velocidade da luz, você que está aí em casa nos assistindo, preste atenção nessa contagem. Se você viajar na velocidade da luz, você chega ao Sol em 4 horas, viajando na velocidade da luz. Mas para chegar na estrela vizinha à Terra, a estrela mais próxima da Terra, você demora 4 anos viajando na velocidade da luz. Quer dizer, a nossa estrela vizinha aqui, a gente tem que passar 4 anos viajando na velocidade da luz. E se a gente for, são, sei lá, 100 bilhões de estrelas no universo. Na galáxia. Acho que na galáxia, né? E 100 bilhões de galáxias. Para dizer, Juninho, assim, quem sou eu e quem é Juninho, pelo amor de Deus, né?
Quem sou eu e quem é você? Nós somos uma poeira. É, É pueril. Assim, me estranha. Me estranha profundamente a vaidade. Você está entendendo? claro, claro. Perfeito. Porque a vaidade é um completo contrassenso de quem nós somos diante do universo inteiro. Não precisa nem você crer em Deus. Basta você olhar para quem é você dentro do contexto do universo inteiro e você já vai saber que isso é absurdo. Mas para que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, olha, dentro de todo esse cálculo universal que nos constrange, nos faz dizer assim, quem sou eu? Eu tenho o Criador de tudo isso submetido, olhando para mim e dizendo, tenho sede. Fantástico. Né? Verdade. Olhando para mim e dizendo assim, cuida de mim. Nossa. Né? É muito forte isso, sim, é muito forte isso. Como o Deus que criou tudo isso entrega-se aos cuidados de uma poeira. Né? Nossa. E eu, aí vem a sua pergunta. E eu, quem cuida de mim? Como eu estou? Sou eu tão soberbo? Sou eu tão displicente? Porque eu acho que a samaritana não era uma soberba, ela era uma displicente. Talvez se a gente fosse comparar, ela fosse como uma jovem de hoje, né? Que viesse ali cantando e dançando, achando o máximo a vida dela, porque já teve 5 relacionamentos, né? Se achando esperta, porque o que ela estava agora nem dela era. Cantando, vindo pegar água, né? No poço. Eu até, na inocência, eu digo assim, eu acho que tem mais gente displicente, sabe, do que realmente soberba. Quem cuida de você, meu irmão? Como você está? Né? Porque ora, se o Deus, Criador de tudo, sentou-se à beira de um poço fatigado e colocou-se aos cuidados daquela mulher, que isso aqui é um primeiro ponto. O Sim. que ele poderia fazer com ela era outra coisa. Mas a Bíblia não coloca Jesus como um grande superior ali naquele momento, sabe? Não, coloca ali um homem cansado, fatigado da viagem, sentou-se, necessitado em primeiro lugar. A sua pergunta, ela é, quando você faz essa comparação com o universo, a grandeza de Deus e o nosso tamanho como uma poeira, ligado à soberba aí, eu acho que aí a gente pega a primeira chavinha da dificuldade de, de maturidade, que eu posso dizer isso, que é a dificuldade que nós temos de olhar para nós mesmos. Esse olhar para si e falar assim, cara, quem sou eu? Olha o meu tamanho. Olha, deixa eu olhar aqui e ver essas minhas, essas minhas misérias, esse meu tamanho tão insignificante. Porque tem um trecho da música que fala assim, que ele tem sede, mas sede de ganhar o teu coração, a sede dele, o Santo Agostinho fala que Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Por isso, a sede de Deus é essa sede, mas ao mesmo tempo, para que isso aconteça, para que eu seja cuidado, eu preciso assumir quem eu sou. Eu preciso assumir, eu preciso falar, eu sou assim. Essa reflexão sua, que foi fantástica, de falar assim, não, eu sou esse pó de areia.
Eu sou essa poeirinha. Eu sou um homem que tem muita capacidade de ofender a Deus. A minha capacidade de ofender a Deus é sim, é clara, está aqui exposta. Mas assumir isso, assumir as minhas fraquezas, assumir os meus vícios, está aí o grande desafio. Está um grande desafio porque é como se fosse uma violência, um homem, uma pessoa, se voltar para a sua consciência. É uma violência. Porque quando a gente, por exemplo, está numa fila de confissão, eu sempre falo isso, a gente está na fila da confissão, acho que é um dos momentos mais terríveis da nossa vida. A fila da confissão, para mim, é muito terrível, cara. Porque é o momento de você, inevitavelmente, se você quiser fazer uma boa confissão, você precisa entrar na tua consciência. Você precisa ir para esse movimento da consciência, ir lá para dentro. E por mais. E olha que nós somos muito pecadores, e talvez nem consigamos fazer isso do jeito que deve fazer mesmo. Porém, esse movimento de olhar para si, de olhar para dentro de si, é um movimento duro, é um movimento exigente e violento. E aí, por isso que diz na canção, mas eu quero fugir, mentir, me esconder, me isolar. No fundo, o poço é fundo, porque é tão fundo isso, eu tenho medo de enfrentar essa verdade. A dificuldade de olhar para si é o medo de enfrentar, de falar, não, eu sou um viciado, de falar, não, eu sou um pecador, de falar, não, eu sou um soberbo. Sabe, esse enfrentamento, porque Jesus, ele provocou tanto isso na mulher, foi lá conversando, eu quero água. Ela falou, mas você não, ela falou, você não pode falar comigo. Aí Jesus fala assim, se você soubesse quem está falando com você, era você que pediria. E foi retrucando, até o momento que Jesus falou, tá bom, chama lá o teu marido e vem aqui. Jesus vai retrucando até chegar num ponto em que ela precisa olhar para si. E ela fala assim, mas eu não tenho marido. Tá bom, já teve 5. E o que você tem agora não é seu. Então, aí ela fala, vejo que és um profeta. Vejo que és um profeta. Quando Jesus fala assim, nisso dissesse a verdade. Jesus foi na verdade dela. Porque foi provocando até chegar na verdade. E quando chegou na verdade, aí ela foi e falou, eu vejo que és um profeta. Porque ela se deparou com a verdade. Coisa que ela é como se nós tivéssemos tanta dificuldade para enfrentar isso, a gente coloca num cantinho na nossa história, coloca num cantinho ali do nosso ser, coloca as 7 chaves, eu não quero mexer nisso aqui. Eu não quero expor isso aqui. Eu não quero enfrentar isso aqui. Eu acho que essa é a grande realidade. Você como um psicólogo, você como um logoterapeuta, eu tive uma experiência de terapia. Eu lembro que minha terapeuta ela ia cutucando, até a hora que eu começava a soltar coisas assim. E era tão fundamental mexer nas verdades. Tão fundamental. Mas isso é violento. É violento, Andrei. Como que a gente faz? Pois é. Vê que curioso, né? Porque na logoterapia, o princípio fundamental do Viktor Frankl é chamar o sujeito para a responsabilidade. E Jesus aqui chama a samaritana para 2 responsabilidades. Né? O primeiro, a responsabilidade para com a sua história. É aquilo que a gente falava, quem sou eu? Quem é você? Quem é você, menina, que está aqui? Quem é você? Assuma a tua história. Assume a tua verdade, como você diz na música. Vai lá, chama a tua verdade e vem aqui. Quer dizer, é um chamado à responsabilidade. Um chamado à responsabilidade. Mas depois vem o segundo, que a gente também já falou. Dá-me de beber. Tenho sede. Que, se a gente for olhar muito, muito profundamente, se a gente for olhar, você vai ver que a vida
saudável do homem, o homem saudável, ele é o homem que não olha para si, mas olha para fora dele. E quando Jesus diz à samaritana, dá-me de beber, né, ele está naquele momento fazendo o segundo movimento da responsabilidade. Você vai se curar, filha, quando você começar a olhar a sede que está à sua volta. Perfeito. Os sedentos que estão ao teu redor. Então, primeiro, vem cá. Quem é você? Que história é essa história que você tem? Qual é a tua verdade? Né? Qual é a tua verdade? Porque o homem santo, o homem justo, o homem bom, ele é o homem, ele é o homem Tove, né? Tove, para quem não conhece a palavra, é uma palavra hebraica que está lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, ele viu que era Tove, né? Aliás, ele vai fazendo a criação e vai vendo que é Tove. E quando cria o homem, ele vê que é Tove Meod, quer dizer, é muito bom. Só que a palavra Tove, ela tem um significado na língua hebraica, um tríplice significado. Tove não quer dizer bom apenas. Tove quer dizer bom, belo e verdadeiro. Então, a palavra Tove, ela é cheia de um significado que a gente chama dos valores supremos. Né? Quer dizer, Dostoiévski uma vez disse, né, que a beleza salvaria o mundo. Né? E para aquele universo russo ali, aquela teologia russa, a beleza, ela é Tove. Ou seja, quando Dostoiévski está falando a beleza salvará o mundo, ele está dizendo a beleza, o bem, né, a bondade e a verdade. O que é a verdade? A verdade é quando eu exprimo, quando eu ponho para fora algo que está relacionado ao bem. E o bem é quando eu vivo aquilo que corresponde à verdade. E o que é a beleza? A beleza é quando, né, eu expresso, quando aparece a experiência da verdade e da bondade em mim. Quando Jesus diz assim, né? Quando Juninho Casimiro, na sua inspiração, diz, vai, chama a tua verdade e vem aqui, né? Cristo está dizendo para ela, vai filha, olha, preste atenção. Eu quero a verdade, o bem e a beleza. Cadê o bem que você faz? Onde está a beleza no que você vive? E não existe porque até então ela não estava vivendo a verdade. Já que o bem, né, é viver algo que corresponde à verdade, se não há verdade, não há bem. E se não há verdade, não há bondade nem beleza. Então, o primeiro resgate que Cristo quer fazer com ela é o resgate da beleza, da bondade e da verdade. Cristo quer olhar para ela e dizer de novo, um tove, sabe? Né? Cristo quer olhar para nós hoje e dizer de novo um tove. Juninho, quando eu te criei, eu vi que era tove. Mas de alguma forma, por alguma razão, né, na vida da samaritana, e que aí são as nossas vidas, né? Na vida da samaritana, também alguma coisa ali enlameou, né?
coisa deixou de ser bela, deixou de ser verdadeira, deixou de ser boa. Cristo quer resgatar o Tove original e depois chamá-la a uma coisa muito, muito profunda. Saia de si agora, filha. Agora que você sabe quem você é, qual é a tua verdade, qual foi a bondade que você deixou de fazer e a beleza que você não expressa, agora vem. É para fora de você que está a tua cura. Dá-me de beber. Dá-me de beber. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Sai de você agora. A tua cura está fora de você. Essa visão eu nunca pensei. Bom, ainda bem que você está trazendo isso à luz, porque é exatamente a visão da logoterapia, né? É sair de si, é ir para o outro, né? É uma visão que está além, né? Leva para além. Quando Jesus pede o dame de beber, tá convocando ela, Juninho, tá convocando ela a sair de si, né? Eu achei ve- isso fantástico. Achei isso veja fantástico. veja que coisa louca. As pessoas acham que o primeiro mandamento da lei de Deus é porque Deus é carente. Me amem. Você está entendendo? Me amem. Não, meu filho, você não está entendendo nada. Você está. Me amem é porque se você não amar algo que está fora de você e que é digno de amor em primeiro lugar, você vai viver no egoísmo. Você vai definhar. A preocupação dele é contigo. Quando Deus coloca o primeiro mandamento, amá-lo sobre todas as coisas, a preocupação dele é contigo, não com ele. É a mesma coisa da samaritana. Dá-me de beber. Porque quando você me der de beber, algo começa a mudar. Né? Não sei se faz E a, e sentido o que eu estou a- falando. claro, perfeito. E até porque quando você. Uma das formas de vencer a soberba na humildade é a humildade, e eu lembro que o Alexandre Havard tem um livro que fala disso. Ele fala que a humildade está em servir, está em dar. O humilde, aquele que quer vencer a soberba, ele precisa servir. Então, é servir o outro, né? E quando você citou lá no começo a soberba, né? Também ligada à displicência, né? Mas quando a gente entende que a gente vence a nós mesmos servindo o outro, se dando pelo outro, amando de verdade, acho que a gente consegue pegar uma chave importantíssima dessa reflexão. O, a palavra amor, ela foi tão banalizada que a gente precisa resgatar esse amor, a palavra amor de verdade, onde o amor que derramado por Deus, né? Esse amor de verdade, ele nos move, né? Ele nos move, ele nos movimenta. Não existe um amor que deixa a pessoa paralisada. Não existe essa ideia de amor onde a pessoa só quer receber. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, é um movimento. A pessoa ela quer se mover para o outro. O olhar dela é para o outro. O olhar dela é para fora, né? É um olhar são, né? Um olhar são. É um olhar que fala, cara, eu preciso dar. Pô. Tanto que, assim, quando aquela mulher tem essa experiência com Jesus, ela sai correndo para anunciar. Ela sai correndo e quer que todo mundo experimente. Vem cá, vem ver. Eu encontrei. Ela está totalmente movida agora por causa desse dessa descoberta, essa epifania do Tove, né? Eu acho que houve uma epifania do Tove nela. Fantástico isso. Exatamente, exatamente. Olha, eu penso que quando Jesus diz assim, olha, dentro de ti nascerá, né? Uma fonte, não é assim? Eu estou enganado da palavra, né? Se ela todo aquele... Aqui, ó.
Aquele, porém, que beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, mas a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa fonte é dentro de nós. Dentro dela surge uma fonte. Só que tem uma coisa, muita coisa pode ali entulhar aquela fonte, pode sujar aquela fonte, Sim. né? E é preciso tirar para que a fonte jorre, para que a fonte saia. Então veja, o ato de amor, o nosso ato de amor, ele destrava, ele desentulha a fonte que vai jorrar. Quer dizer assim, não é uma coisa que se esgota, não é como esse copo de água que eu estou bebendo, que quando eu tomo ele acaba, que quando eu dou ele acaba. É o contrário. Quanto mais eu dou amor, mais eu me torno apto a amar, mais eu me torno amor. Quer dizer, é uma coisa inesgotável. Quanto mais eu dou, mais eu tenho para dar. Quanto mais eu dou, mais eu tenho para dar. Como o leite materno, né? Quanto mais dá, mais tem para dar. Né? Esse é o amor. E é por isso essa convocação de Deus, né? Me ame. Né? Me ame. E é claro que tem um fundamento bonito aí por trás. Às vezes a gente olha para o nosso lado, né, Juninho? E eu tenho absoluta certeza que se você conhecesse a minha alma, como eu a conheço, você não estaria fazendo essa live comigo. Sempre Né? quando é recíproco. Eu penso a mesma coisa. Se você conhecesse aqui dentro, eu não aceitaria. Então, então, quer dizer, né? Olha, se, se você conhecesse minha alma como eu conheço, você não me chamaria para fazer essa live. Ora, às vezes a gente tem dificuldade de amar porque a gente olha e a gente não reconhece no outro, não é, digamos assim, um mérito para que eu o ame. É por isso que o amor de Deus, o amor a Deus, né, ele é o protótipo de todo o amor. Ele é o primogênito, vamos dizer assim, protótipo, ele é o primogênito, digamos assim, de todo o amor que eu venho a dar. Porque o que eu vou falar dele? Porque é muito curioso, eu não sei se você já tinha parado para perceber isso, mas os críticos religiosos, né, eles falam de tudo, menos de Deus. Eles criticam o Papa, o padre, a doutrina, os mandamentos, os dogmas, as posturas dos religiosos, mas eles não podem dizer assim, Deus é injusto. Verdade. Você nunca viu ninguém criticando diretamente a Deus. Você os vê criticando a instituição católica, você os vê criticando a espiritualidade de uns e de outros, não é? A radicalidade, a maneira como a pessoa entende tal coisa. Mas você não vê as pessoas criticando a Deus, porque não há nada de criticável nele. E quanto mais um ateu se debruçasse na palavra e conhecesse o dom daquele que pede a ele de beber, menos ele teria, menos viria na cabeça dele qualquer sugestão de crítica. E aqui começaria uma coisa bonita. Ele poderia amar a esse Deus pelo que ele é. E acabaria amando as poeiras cósmicas por causa dele. Sim. Então, se eu amo a Deus em primeiro lugar, se eu conheço o dom de Deus e eu amo a Deus em primeiro lugar, então
naturalmente, o amor pela criatura, o amor por essa poeira cósmica começaria a aparecer. Porque a pessoa mesmo iria começar a pensar assim, mas espera aí, como é que esse Deus incriticável ama e se faz necessitado de uma samaritana que tinha 6 maridos? Né? Teve 5 o que ela tinha não era dela. Como é que ele se faz necessitado dessa miserável? Tem alguma coisa, tem algum mistério aí. E o mistério é o mistério de salvação. Eu sou alvo da misericórdia e me torno flecha de misericórdia. Caramba. Né? Ao mesmo tempo que eu sou alvo, eu sou flecha. Sou alvo, sou flecha, exatamente. Mas primeiro tive que ser alvo, né? Tem que ser alvo. É, cara, a gente tem visto, pode ter pessoas aqui no nosso meio que também passem por isso, à beira de uma depressão, ou é tão, é tão imaturo, que a maturidade ela tem uma coisa tão, é tão especial a maturidade, uma coisa que a gente precisa tanto alcançar, é tão imaturo que só olha para si, é um olhar egoísta. E a gente tem visto muito isso. A gente tem visto constantemente no nosso meio, não é só lá fora, não. Lógico que eu posso dizer que a humanidade nessa geração tem causado isso nas pessoas, um, um egoísmo fora do normal, um prazer, a busca pelo prazer assim, cara, sem freio nenhum. E aí, quando a gente vê essa reflexão que você está trazendo para nós, quando ela precisa. Eu não sei se eu estou conseguindo, eu vou tentar me expressar aqui para. Essa pessoa, eu me coloco, eu preciso estar muito, muito aberto a essa voz que me convoca. A estar pronto para essa voz que me chama, para entender que, olha, você, mesmo sendo miserável, eu te amo. Mesmo você sendo. Eu tenho um amor por você. E além disso, além de você se sentir amado, eu quero dizer para você, eu preciso de você. Eu preciso que você faça mais. Eu preciso que você saia disso. Para alguém que está derrubado numa espécie, não estou dizendo que de depressão, mas nesse rótulo, nessa ideia de egoísmo, essa convocação, ela precisa ser realmente como uma flecha no peito. Precisa ser como uma flecha, uma coisa que cause um estrago no peito, a pessoa sentir sangrando mesmo, para saber assim, olha, eu tô sendo chamado aqui. Existe, eu não posso ficar parado olhando para as minhas fraquezas, parado olhando para as minhas misérias, parado olhando para as minhas dores e meus traumas, as coisas, as histórias da minha vida. Eu tenho visto o povo com tanta dificuldade de compreender a necessidade de, 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 de viver o sofrimento. As pessoas não aceitam de forma nenhuma o sofrimento, então fogem de todo tipo de dor e não aceitam nenhum tipo, não quer crescer com isso. A gente vê que tudo gira em torno de um politicamente correto, assim, tudo que for sofrimento, tira daí, tira da. Vamos facilitar a vida de todo mundo, facilita a vida de todo mundo. E nisso, naturalmente, cresce uma sociedade, cresce uma geração totalmente egoísta, cresce uma geração assim, sem maturidade nenhuma, cara. E aí nós vimos agora nessa passagem que Jesus ele não para na fraqueza dela, ele não para nisso, ele convoca ela e ela precisa dar esse salto, ela precisa falar,
quando ela reconhece a verdade diante dela, ela se torna totalmente livre. Ela fala, cara, minha vida ela pode ser muito mais do que isso aqui. Eu estou amando essa reflexão. Juninho, veja só que coisa, né? Jesus não facilita a vida dela. Ele a coloca de contra a parede. Vai lá, chama teu marido. Ele Quer não dizer, alisa. ela tava ali mentindo, né? Aqui a gente chama assim, tapeando, né? Enrolando, né? Ela estava ali enrolando, né? E ele põe, então vai lá, traz teu marido. É como alguém que quer pegar o outro na mentira mesmo. Tá bom, então pega ali o negócio que você está dizendo que tem, né? Porque ele não Essa é a facilita a sensação que eu vida tenho. dela. Ele não facilita a vida dela em nada. É o contrário. Porque, veja, aqui onde está, a grande função do diretor espiritual é dar trabalho ao seu orientando. Né? Às vezes a gente quer manter os nossos orientandos, sabe? Assim, próximos a gente, quer, com bem querer, etc, etc. Isso não ajuda em absolutamente nada, porque é lazer para ele. Verdade. Nós não crescemos no lazer, a gente só cresce no trabalho. Deixa eu dar um exemplo. Se para você ir para a missa todo dia é um prazer, isso não é trabalho espiritual. Você vai continuar indo para a missa, mas você vai entender que isso é lazer e você precisa encontrar qual é o teu trabalho espiritual. Sim. Jesus dá um trabalho espiritual para ela. Talvez ir ali pegar a água naquele poço nem fosse tanto trabalho para ela. Né? Mas assumir a verdade, assumir quem ela era, isso era um trabalho espiritual. E quantas vezes a gente está precisando dizer às pessoas, olha, preste atenção. Você está aí rezando o texto todo dia, fazendo adoração, indo para a missa, mas você é um incoerente, você é um mentiroso. Assuma a tua verdade. Isso mesmo. O trabalho espiritual que vai fazer você crescer, meu filho, é você assumir sua verdade. E você precisa ter coragem, porque fugir, mentir, se esconder, se isolar, né? Isso aí só vai trazer para a sua vida as opções de lazer. Tem gente que quer ter vida espiritual de lazer, né? Só tem a vida devocional que gosta. Eu gosto de rezar o texto, eu gosto de fazer adoração, né? Eu gosto de rezar tocando violão, né? Esse sou eu, né? Eu gosto de rezar tocando violão. Tá ok, mas agora eu vou rezar com a palavra, eu vou rezar meditando, não vou rezar. Eu posso até rezar com o violão, mas eu vou rezar de outra forma também, porque eu quero crescer. Eu quero ter trabalho na minha vida espiritual para crescer. Jesus não dá folga à samaritana. Se vai e chama. E aí ela percebe que ela está entre a cruz e a espada. E ela precisa agora assumir. E é duro, é difícil assumir. Ela precisa de coragem para isso. E ela já vinha fugindo disso há muito tempo. Ela precisa de coragem para isso, né? Porque o poço é fundo. Ela tinha que jogar muita corda ali para fora, da vida dela. Só que aí, veja. Não, pode falar, desculpa, Júnior. Não, conclui, depois eu falo. O que eu ia dizer é que, apesar dele ter dado um trabalho espiritual para ela, né? Assuma a tua verdade, assuma quem tu é, para de se esconder. Depois, como um grande senhor, ele se faz alvo para que ela possa ter aonde atirar. Porque o que é a falta de sentido da vida? É olhar para a vida e não conseguir
encontrar um alvo, né, sobre o qual jogar tudo que você é, lançar tudo que você é. Aí ele diz: espera aí, minha filha, calma, preste atenção, tenho sede, dá-me de beber. E ele se torna alvo. Vai, lança teu amor sobre mim. Aprende a amar. Né? Eu vou ser alvo do teu amor agora. Sem, por essência, precisar dele. Por vontade. Eu vou me fazer necessitado. Vai, lança sobre mim o teu amor para você aprender a amar. Demais. Agora que você viu que é poeira cósmica, quando ela assume a verdade, agora que você viu que você é poeira, para você não ficar só na poeira, agora se lança em amor sobre mim. E eu vou te mostrar que você pode ser mais. Você pode ser mais, você pode ser muito mais. A verdade vai te libertar. Você pode ser muito mais. Perfeito. Eu ia falar a respeito da palavra que você falou, a respeito da coragem, mas vou fazer o seguinte, deixa eu até abrir aqui os comentários, eu vou precisar do joinha do pessoal aqui. Gente, eu queria muito ainda que a gente rezasse ainda essa noite, mas o tempo está acabando aqui, a gente só tem 2 minutos e alguma coisa. Eu queria que vocês confirmassem comigo que vocês vão continuar com a gente. Manda um joinha para nós aí, porque a gente vai precisar fazer uma conclusão da partilha e depois eu quero muito rezar. Sinto no coração que a gente precisa rezar essa noite também, além da partilha. Então, manda um joia para mim se vocês vão continuar com a gente. Eu posso fechar essa live e abrir uma outra, tudo bem? Eu nem sei do seu tempo, mas pode ser, Andrei? Pode? Aí, ó, vários joinhas, então, valeu. Eu vou fechar aqui essa para não perder, para poder salvar essa live aqui. E a gente já abriu uma nova aqui. Até minha mãe está participando, mandou um joia aí, a minha Terezinha. Renata, o Aleixo está aí. Olha, gente, que legal que vocês estão aí, viu? Vou salvar essa sim, tá bom? Ó, gente, vou dar uma saidinha aqui rapidinho, vou sair, fechar, salvar essa e já vou abrir de novo, tá? Então já fiquem atentos aí, porque eu vou começar uma nova live. É o meu pai também, Francisco Cassimiro. Abraço, gente. Até mais. Até daqui a pouco.